Boa noite, pessoal. É, então, espero que vocês estejam bem. Eu também estou bem. Resolvi gravar esse vídeo, tá? Eu pedi a permissão da Marina, a Marina autorizou. Então, eu resolvi gravar esse vídeo para transmitir para vocês o que eu tinha preparado, né? Para que a gente também continue avançando, né? A tecnologia está aí e a gente pode utilizar dela, né, para facilitar nossas vidas, né? Então, então eu quis trazer para vocês, tá, o que eu tinha preparado para hoje, né? E bom, iniciando aqui, tá? É, a questão, né, que vocês tinham apontado, né, de da questão da ponte que estava muito próxima, né, a questão também das cores, né, é, para não ficar muito poluído, vamos dizer assim, né. A questão também da ordem aqui, né, da sigla com o Floripa, né, tudo isso eu fui buscando dar uma melhorada, tá? Toda a base que eu utilizei continua ainda dentro dessa imagem, né, para que a gente pudesse fazer essas modificações, para que eu pudesse fazer essas modificações e trazer algo melhor para vocês. Bom, espero que o vídeo seja rapidinho, mas que seja bem legal e que vocês possam ter um pouquinho mais de noção do que eu tinha preparado e até mesmo comentar aí depois para dizer o que vocês acham que deveria melhorar. Eu sinceramente acho que tem que melhorar bastante coisas, porém também essa construção é coletiva, né? Não, eu sempre busco ouvir todas as opiniões para a gente construir o melhor. Bom, vamos lá. A gente tinha parado, né, na última reunião aqui, então eu vou seguir já no que eu comecei a fazer. Bom, aqui então eu trago, né, três variações, né, de propostas. Primeiro, né, a primeira coisa, três variações da ponte, né, no sentido de que eu me lembro que a Jéssica falou sobre trazer mais leveza, né, para a ponte. E aí uma das coisas que eu pensei, na verdade duas coisas que eu pensei, ou diminuir transparência, tá? Ou colocar sombra, né, na ponte. E eu fiquei nessa ambiguidade, depois eu pensei, bom, acho que em primeiro lugar eu vou trazer, vou apresentar para eles a questão da sombra, né? Já que a gente tem a ponte aqui retratando, né, Floripa, o nome da ponte é Hercílio Luz, então eu quis trazer essa questão da, da sombra, tá? Lá no final depois eu tenho outro exemplo e vocês vão ver que tá bem variado, vamos dizer assim, tá? E aqui então eu coloquei, né, a ponte então com sombreado, né, de baixo para cima, né, aqui ó, que vocês podem ver, tá? Vertical, né, com a transparência em 30% de preto. Tá? Essas coisas são mais técnicas, né? E quem quiser, né, a Tata, enfim, quiser esses detalhes aí, depois a gente já vai. Mas explicar um pouquinho melhor para vocês. Essa questão da sombra, né? Aqui eu já trouxe então eu trouxe a sombra assim, né, vertical, de baixo para cima. Depois eu trouxe também de baixo para cima, né, porém tendenciado aí já a horizontal, né, pro lado a sombra, pro lado no sentido direita, e depois trouxe também tendenciado para a esquerda, né. Então todas essas, tanto na vertical direto e quanto na horizontal para ambos os lados, tá? Eu não cheguei a testar essa 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 sombra, né, de cima para baixo, porque depois vocês vão ver o que eu cheguei a fazer. Eu acho que dá um espaçamento, uma leveza com as letras, tá? Aqui então depois eu fiz essas modificações, tá? Trazendo, né, ela como já tava no. Deixa eu ver se eu. Aqui tá certo, tá. Aqui trazendo a ponte então.
Também em preto, né? Que aí fica a cor, né, complementar, aí que é preto e branco, tá? Só coloquei então a sombra, né, para vocês verem como que ficaria. A ponte em branco também com a sombra, né? Mesma pegada, vamos dizer assim, tá? A ponte que vocês tinham, né, perguntado a questão do roxo e do amarelo que a gente tinha deixado meio como central e depois que tinha, né, a preto e branco como complementar, monocromático, vamos dizer assim, na questão principalmente de impressão, né, que a Anne tinha se preocupado bastante, tá, e que também é uma preocupação minha. E também vocês falaram, não, mas também traz pra gente começar a visualizar essas cores que a gente tinha escolhido, né, em primeiro momento, como as primeiras principais, amarelo e roxo, né, para o público mais técnico e o público mais menos técnico, né, o público geral, tá? E aqui eu já trouxe uma pequena ideia, né, que depois lá ao curso que eu mostro aqui, vocês vão ver um pouco mais, tá? Aqui eu trouxe o contrário, tá? Mostrando, né, esse contraste entre as cores, é bem legal. E aqui então, como eu tinha em primeiro momento, deixa eu passar aqui pro lado, aqui para cima, tá? É que eu trago então a primeira proposta, e aí eu vou falar um pouquinho mais dela. A Marina, né? Eu me lembro que no final da reunião a Marina tinha falado o quê? Também. Brum, tenta buscar trazer esse roxo, aqui deixa eu dar esse zoom, esse roxo entre azul e roxo, essa mescla de cores, tá? Esse pedacinho, e também esse outro pedaço aqui que fica entre laranja, amarelo, laranja, vermelho, tá? Para trazer para dentro das letras, tá? E ver como ficaria isso, tá? E aí eu digo, bom, tá, uma ideia excelente também. E aí, além, né, do sombreamento ali, e aí outra coisa também que é importante eu trazer aqui, foi que eu usei aqui, tá, como base, tá, não necessariamente, deixa eu só voltar, deixa eu voltar aqui, não necessariamente que tenha que ser esse modelo aqui, tá, eu só usei ele como base, aí fica a critério de vocês falam, não, faz com esse também, fica à direita, ou faz com esse aqui, né, que fica à esquerda, para ver como que fica. Bom, eu trouxe na perspectiva de mostrar como ficaria um sombreamento na ponte, tá? Já remetendo essa questão de ser Hercílio Luz. Deixa eu só voltar aqui, tá? E aí, né, eu peguei então essas duas partezinhas, tá? Essa aqui, né, que é essa partezinha mais ou menos aqui, e depois vocês vão ver também que eu peguei a outra parte ali mais laranja. E aí eu fiz então, e quando eu coloco aqui, tá? 1, 2 e 3, é só para vocês verem como que fica as conformações delas em diversas, vamos dizer assim, formas, tá? Não sei se vocês lembram que a Anne tinha falado, olha, eu gostaria que tu trouxesse também como que ela ficaria, né? Por exemplo, só o Situa, né? Ou só o Situa Saúde LGBT, sabe? Ou o Situa Floripa, né? Essas conformações, elas fazem parte da logo total, tá? E essas pequenas modificações são as modificações que a gente pode utilizar, as variações, né? Que a gente pode utilizar, por exemplo, eu vou ter um pequeno espaço, então eu quero utilizar só a ponte, por exemplo, como símbolo, tá? Ou eu tenho por alguma questão, né, fica mais bonito, sei lá, por exemplo, a gente vai promover nossa pesquisa em outro evento, né, de apoio e tudo mais de algum coletivo, alguma coisa assim, e tem um cartaz lá, por exemplo, né, um card ou alguma coisa assim,
e fique interessante, por exemplo, né, lá no design deles, colocar só letras, né, ter logos somente com letra dos participantes, é interessante também a outra conformação que onde a gente só usa a letra, né, onde traz também remetendo somente a cor, ou uma cor somente preto, ou somente branco, ou somente amarelo. Isso vai conforme o design. Isso vocês parece confuso agora, mas eu vou mostrar depois na imagem ali. Acho que vai ficar mais claro para vocês verem. Porque conforme. Deixa eu só dar um zoom aqui, acho que é melhor. Conforme a arte, vamos trazer assim, conforme o cardzinho que a gente faz para rede social, ou até mesmo um podcast, um vídeo, enfim, diversos meios de mídia, né? Ou uma camiseta, né? Um copo, uma caneca, isso tudo são, não estou falando que necessariamente tem que fazer, tá? Mas isso tudo são possibilidades, isso tudo a gente sempre tem que pensar quando tem uma logo. E quando a gente vê essa logo, né, aqui nesse exemplo, o que mais busca chamar a atenção, então, é o nome aqui o situa, né? Eu lembro que a Jéssica tinha falado, né? Trazer essa. Porque ela tava. Essa ponte aqui sem assombreamento, ela tava aqui junto, né? As letras. Então eu resolvi trazer um pouco mais de espaçamento, né? Como se fosse um respiro, né? Para trazer até mesmo esse ar que a ponte fica suspensa, né? Essa coisa mais leve que Floripa traz também. Ahn, outra coisa, tá? E aí eu peguei, né? Peraí, que senão eu me perco aqui. E então, como eu disse, eu tinha pego aqui essa partezinha aqui da imagem e fui colocando, né, letra por letra, como a Marina tinha perguntado se dava para fazer um exemplo para ela, para que ela conseguisse ver e para que todos pudessem ver. E aí, ó, aqui, eu não sei se vocês conseguiram notar, tá? Mas eu até fiz uma anotaçãozinha aqui. Nessas duas opções aqui, eu deixei a letra simples, tá? Simples, somente com esse recorte aqui da, opa, esse recorte aqui da imagem, tá? Só deixei com esse recorte da imagem, não introduzi nenhuma sombra nas letras, tá? Deixei só a sombra da ponte para vocês verem. Outra coisa também que é importante, deixa eu só voltar aqui. Cadê? Acho que aqui. Aqui, ó. Que eu tinha anotado, tá? Também aqui eu deixei, ó, vocês podem ver a diferença de tonalidade, tá? Eu também baixei um pouco da transparência, né? Da imagem do fundo, tá? Para vocês conseguissem ver um pouquinho mais claro, que tem que ter um olhar um pouco mais afiado, vamos dizer assim, mais detalhista, para perceber essa pequena diferença, mas ela aqui quando eu mostro essa transparência de 25%, fica um tom mais pastel, não algo tão cru, vamos dizer assim. Fica uma coisa mais leve, talvez, assim, do que aqui, ó. Aqui a gente já não tem a transparência dessa imagem do fundo, então já fica um pouco mais gritante, vamos dizer assim, as cores mais vivas, né, aquela coisa. E assim também a gente pode diminuir, né, essa transparência dessa imagem do fundo. Isso é tudo se ela permanecer, obviamente, na ponte, tá? Deixa eu só voltar aqui. Opa, aqui. Aqui eu tinha falado para vocês, né, que aqui eu tinha deixado cru, sem nenhum sombreamento, né, sobre as letras em si, somente da ponte. Aqui eu já mudo, tá? Aqui eu trouxe uma outra ideia para vocês, é a mesma, as mesmas logos que eu tinha, as conformações da logo, né, que eu tinha feito lá, na reunião passada, que eu tinha mostrado para vocês, né, só de outras cores, só com outro visual, né, vamos dizer assim. A letra é aquela que vocês tinham escolhido, né? E aqui eu fiz uma pequena modificação que dá pra ver muito sutil, mas ela pode ficar um pouco mais presente, isso vai conforme vocês queiram. E aqui eu tô trazendo realmente pequenos detalhes que eu acho que é importante, tá? Vai ficar um pouco grande o vídeo, mas eu acho que é importante, tá? Ah,
E assim todos ficam por dentro dos detalhes, acho que isso é importante também. Essa construção é coletiva, como eu falei, né? E aqui, ó, eu uso então um efeito que é justamente trazer um sombreado. Aqui é bem sutil de ver, tá? Que aqui tem um sombreado. E aqui eu anotei, ó, para eu não esquecer, que tem um sombreado, né, na cor preta, da diagonal, né, nessa diagonal, tá? Da esquerda para a direita. Então toda essa parte aqui, ó, essa parte aqui, essa partezinha aqui, essa parte, ela tá com sombreado. E o que que causa no final esse sombreado, né? Vocês podem ver a distinção, ó. Aqui parece que ela tá chapada assim, né? E aqui ela já ganha um aspecto mais 3D, vamos dizer assim. Parece que é uma coisa mais palpável, vamos dizer assim, né? E é justamente isso, tá? Além de destacar mais o nome, não só porque tá grande, tá? Mas além de destacar o nome, ela não tira, tá? Esse sombreamento que entrou aqui, que eu coloquei aqui, só para vocês terem noção do que um pequeno sombreamento pode modificar na visão da gente também, até mesmo, né, na imagem que a gente quer passar, tá? Ele fica a imagem, né, as letras, perdão, ficam mais redondinhas, vamos dizer assim, ainda quadradas, né, mas passa um aspecto mais acolhedor. Eu não sei se vocês conseguem perceber isso, que aqui, deixa eu só ir pro lado aqui. Quero colocar, ó. Podem ver que esse é esse e é a mesma imagem, tá, gente? A mesma parte de imagem, enfim, tudo certinho. Só tá realmente que aqui tem o sombreamento nas letras, além de ter na ponte, tá? E aqui não tem, aqui só tem o sombreamento na ponte. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês que isso tudo muda essa forma de perceber, né, a logo. Vamos aqui para outra partezinha que eu tinha falado, eu acho que vocês já tinham visto aqui antes, que aqui eu utilizei então, ó, eu utilizei então também a ponte ali, como eu tinha falado, de base, né? Deixei aqui em cima, ó. Se vocês perceberem, inclusive essa cor aqui, essa letra me lembra uma logo que fizeram da prefeitura de Pelotas, inclusive foi umas meninas conhecidas minhas lá do IF, que elas eram do design gráfico, né? E elas fizeram um concurso lá, fizeram a logo da prefeitura, que inclusive é bem nesse aspecto aqui, ele traz uma sensação de alegria. Literalmente passa isso, porque o amarelo e o laranja trazem isso, né? Essa questão de alegria, uma coisa mais quente, assim, calorosa, enfim, tá? Aqui, né, eu afastei, então, né, também, assim como no outro, eu afastei, né, um pouco e deixei a sombra um pouco mais próxima das letras, né? Aqui também é aquela ponte base. Segue na mesma coisa, só mudou a cor, tá? Aqui também, ó, na mesma perspectiva, né? Eu lembro que eu falei que eu utilizei lá, no outro ali no anterior eu utilizei essa parte. Nesse aqui eu tô usando mais ou menos essa partezinha aqui, ó, e traz esse aspecto. E dá para usar cada partezinha, enfim, eu fiz esses modelos para poder mostrar, opa, um pouco mais detalhado para vocês. E aqui é a mesma coisa do que aquele roxo, ó, que aqui tem o sombreado e aqui também tem um sombreado. Vocês podem perceber que parece que fica mais redondinha, mais. Até aquelas letrinhas balão, sabe? Que tem aniversário muitas vezes, parece. Ficou bem interessante, assim. E deixa eu só ir mais além. Aqui, ó. Bom, aqui eu trouxe uma outra pegada, mudei um pouquinho a mudei um pouquinho, né? Aqui não tem mas também dá para colocar, tá? A questão do sombreamento nas letras para ela ficar um pouco mais arredondada. E aqui eu quis trazer, especialmente também para Jéssica, que ela tinha falado nessa coisa, né? Da questão
da leveza, né? E aqui eu quis pensar em duas maneiras, tá? Deixa eu só. Aqui, ó, eu quis pensar em duas maneiras. Em uma maneira, além, né, da outra primeira que eu tinha mostrado para vocês, que era com o sombreamento, aqui eu trago com a transparência, tá? Da ponte. Eu pensei em primeiro momento só fazer esse modelo aqui, né, em quesito de transparência, tá, para vocês, aonde a ponte ela vem de baixo para cima, é, aparecendo, ela começa a aparecer já na metade, vamos dizer assim. Na base dela, tá, ela tá mais transparente e depois ela começa então a aparecer as cores dela. É nítido, tá? E depois agora vocês vão ver na arte ali final que ela realmente, tu olha assim de longe, tu vê o Situa em primeiro lugar, tá? Onde chama muita atenção pro Situa, perdão. A ponte, ela aparece sim, é perceptível ali, porém ela fica mais no, no back office, vamos dizer assim, ela fica mais na parte de trás, é, complementando, né, dando uma ornamentalidade, vamos dizer assim, na questão da logo, né? É, eu pensei também, quando eu finalizei isso aqui, eu pensei, eu digo, putz, eu poderia ter feito também das letras. Eu não sei como ficaria, mas é uma coisa que vocês aí, eu tô dando é, a minha opinião aqui. E é uma coisa também que eu posso trazer, posso montar se vocês quiserem ainda. Ah, montar aonde aconteça o quê? É, as letras acompanhem, né, esse degradê, vamos dizer assim, essa transparência da ponte, ou seja, aqui ela vai começar com a cor mais forte, independente da cor que for, né? Aí ela vai perdendo a cor aos pouquinhos, pode ser só aqui no topo, para não perder a característica do nome, da letra, enfim. E ela vai perdendo as cores aos pouquinhos, entra vamos dizer assim, nessa parte aqui onde está tudo mais transparente, mais, é, vamos dizer assim, é, fica mais, como é que eu posso falar? Meio que uma divisão, entendeu? Uma divisão de, de comunicação, vamos dizer assim, talvez. Não sei se eu consegui transmitir bem o que eu queria falar pra vocês, mas ela vem aqui, vem aos pouquinhos, vem esmerecendo, vamos dizer assim. Vai ficando mais clarinha aqui na ponta só, pra não, né, como eu falei, não perder a característica do nome. E aí, conforme vai subindo, a ponte vai aparecendo. Então é meio que elas se ligam, sabe? E vai. Eu não cheguei a fazer essa opção. Eu realmente quero testar para ver se vocês, o que vocês acham da ponte assim em degradê, se faz sentido ou não, tá? Ou se vocês se agradaram dos outros dois modelos que eu mostrei, né? Que foi esse, né? E esse aqui. Ou um outro modelo que vocês queiram que troque, que mude, enfim. E aqui eu só montei, deixa eu só aumentar aqui para vocês verem um pouco melhor. Eu só montei nas tonalidades monocromáticas, né? Para que vocês conseguissem ver ainda no fundo branco antes de eu mostrar para vocês. Aqui é bem difícil, até mesmo de ver o amarelo, né, no fundo branco, porque realmente não é para se usar um amarelo no fundo branco. Já o roxo a gente consegue ver, o preto também tem o branco, tá? Deixa eu ver se eu aqui eu acho que eu acabei todos, tá? E aí, o que que acontece? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. Bom, aí eu peguei, tá? Vim aqui no Canva para fazer
algo simples, vamos dizer assim, mas que vocês conseguissem visualizar, né? Como que poderia ficar dentro de uma, de uma arte completa, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou ir modificando, deixa eu só mostrar pra vocês o que que eu vou fazer. Aqui não nem bola se vocês ouvirem um miado. É porque minha gata, né, tá aqui. Bom, ah, aqui eu peguei três exemplos, claro que tem mais exemplos. Esse aqui não é um bom exemplo com esse fundo preto, mas também é um exemplo que a gente pode utilizar para poder fazer, né, os cards, né, vamos dizer assim, né, só para vocês verem como que ficaria então essas logos em alguns cards. Então eu vou passar uma por uma, né, das coresinhas aqui, vou passar nessas três, tá? Que são as três propostas que eu tinha feito para vocês. E depois eu vou nas cores monocromáticas, perdão. Mas até eu vou achar a cor branca, né? Porque aqui, na verdade, tá? Aqui deixa eu só alterar. Acho que eu consigo, porque eu não sei onde que eu coloquei a cor branca. Vamos ver se eu acho aqui. Depois eu acho ali dentro do arquivo a cor branca para vocês verem. Acho que eu vou conseguir. Deixa eu só. Aqui. Deixa eu só pegar aqui, fazer rapidinho, para aqui, ok, para que vocês consigam, deixa eu só baixar a imagem, mudar a imagem, para que vocês consigam ver como que ficaria a logo, né? Também em monocromático, ou seja, somente preto, somente roxo, somente branco, somente amarelo, rosa, azul, enfim, uma cor só, né? Aqui para vocês para mostrar aqui, ó, que aqui a melhor opção, por exemplo, no escuro, né, no preto, enfim, cores mais escuras, realmente a gente já vai tendenciando sempre, tá? Eu gosto de passar também essas informações porque eu acho que todo mundo tem que ter essas informações. A gente sempre em cores mais escuras, a gente sempre vai tendenciando a utilizar a logo em cores mais claras, né? E assim o inverso, né? Então aqui, ó, deixa eu só apagar exemplo aqui, tá? Ó, aqui seria um exemplo, cara, que se não tem tanta coisa, mas também seria um exemplo, tá? Por exemplo aqui, né? Pra gente, porque aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tirando o branco, tá? Aqui tá o branco. Ó, o preto não vai mostrar, né? O roxo, tá? Ele até fica presente, né? Mas não é o ideal, tá? E aí vem as cores já completa por si só, vamos dizer assim. As, as três propostas, essa é a proposta um, né? E não recomendaria, né? Utilizar o preto, mas é possível, tá? Como que ela se comporta, né? Não fica tão bonito, mas ainda é possível de se usar. Depois a laranja, assim, que é a que mais combina aqui, se a gente for ver nessa perspectiva, né? Ó. Aqui, claro, né? As letrinhas, depois é uma coisa que eu quero também saber de vocês, tá? Se querem que. Deixa eu só voltar aqui.
Se vocês querem, gostariam, deixa eu só, que essa parte aqui Floripa ficasse um pouco mais grossa, né? Ou a letra aqui ficasse mais grossa para ficar mais evidente, alguma coisa assim, tá? Também podem me falar, ó. Aqui, né, é perceptível de longe, assim, e ela também se adequa aqui muito bem, né? É mais versátil. Depois a gente tem, então, essa aqui, ó. E aí aqui, ó, que eu queria que vocês vissem o que eu estava falando naquela hora, né? Quando eu trago essa questão aqui, ó. Deixa eu ver aqui por último. Aqui, ó. Quando eu falo, né, sobre vindo um degradê aos pouquinhos e clareando e clareando e clareando. Aí volta a aparecer cor, vai escurecendo, aparecendo as cores aqui, que aí vai aparecendo a ponte novamente, né? Para fazer essa solda, vamos dizer assim, não seria a palavra mais correta, mas vocês me entendem. Para fazer essa unção, assim, parece que uma tá saindo da outra e a outra, uma tá gerando a outra. Sem uma, a outra não é nada, sem uma, né, a outra não consegue fazer alguma coisa e assim vice-versa, né? E aqui a gente consegue evidenciar, tá? Aqui, inclusive, tá? Deixa eu só até dar um zoom aqui. É... Parece até a esplanada dos ministérios, que teve um ano que eles ligaram as luzes, né? Na comemoração do dia 28. E aí ficou bem assim, bem colorido, ficou bem bonito. E foi à noite, né? Então parece até esplanada. Desculpa a comparação, sim, né? Não podia, mas me lembrou isso aqui. Deixa eu só. Claro que aqui eu tô usando essa parte aqui, mas também poderia, ó. Deixa eu só voltar aqui. Pegar até mesmo. Fazendo aqui, fazendo variações, e eu fazendo na hora, tá? Com vocês, para vocês verem até mesmo como que é esse processo, né? Como que fica, né? Ó, por exemplo, aqui embaixo já não seria tão ideal, né? Aqui, talvez nesse canto, poderia, né? Mas não é também o ideal, porque desaparece, né? Tudo para vocês verem, ó, sobre o vermelho, né? Sobre o roxo, como que se comporta. Vamos ver aqui, ó. Aqui o mais ideal seria... Deixa eu só voltar aqui, peraí. Só abaixo. Diminuir um pouquinho. Esse amarelo também pode ser de outras... Como a Tata, acho que é mesmo, tinha falado, o amarelo e o roxo, eles podem ser de diversas tonalidades, gente. É amarelo, roxo, é rosa, é azul, ou é laranja, enfim. Pode ser a gama que for. A gente só adota, né, as cores principais para a gente saber. E claro, ao final, quando a logo, vocês baterem no martelo, não é essa logo que a gente quer, é desse jeito que a gente quer. Aí sim, né, eu crio lá o documento com toda a numeração das cores, né, como é melhor usar, como não é, tudo mais, porque isso é parte da identidade visual e isso para a gente sempre seguir, né? Porque eventualmente, por exemplo, pode outra pessoa precisar fazer alguma coisa com a logo e for da equipe, né? E eu não estiver presente, ou a Tata não tá, alguma coisa assim. Aquela pessoa pode utilizar, ela tendo o código de cores, tendo os formatos da letra, enfim, tudo mais, a fonte. Ela sabe direitinho o que ela pode usar para ficar sempre alinhado à identidade visual, desde da letra aqui da logo, desde da forma da letra, desde o sombreado até um vídeo, né, completo feito, até um card, até uma camiseta, até né, uma caneca, enfim, tudo pra gente sempre deixar alinhadinho, porque isso realmente passa a identidade, transmite a informação que a gente queria, né, passar. Olha aqui, ó, por exemplo, aqui, por exemplo, nesses casos aqui onde tem mais um escuro, mais indicado seria então um amarelo, né? Aqui também no vermelho, um branco, né? Eu vou passar para esse outro, até mesmo para o vídeo não ficar tão grande. Olha aqui, deixa eu só ver. Ah, tá. Os dois são. Por exemplo, aqui, tá? Deixa eu só. Ó, por exemplo, aqui tem outra tonalidade de roxo, ó.
Olha aqui, ó. Aqui a gente tem outra tonalidade de roxo. Aqui também, que é mais azulada, né? Ó, a gente poderia usar aqui, poderia poderia usar aqui também, que faz mais sentido, né? Fazendo o complemento, né? E ficaria. Deixa eu só dar uma. Isso aqui são exemplos, tá? De como ficaria num card, alguma coisa assim. Deixa eu pegar aqui outra. Vou mostrar pra vocês. Que aqui já entra uma outra tonalidade. Assim como eu deixei a ponte colorida, a ponte também pode vir só, por exemplo, pode vir, a ponte pode ficar somente nessa tonalidade, um outro em uma outra só cor, enfim, tá? Isso aqui são é, a título de da gente já construir isso. Aqui vocês podem ver que antes com o roxo ali cru, né, puro, não tava casando tanto, né? Isso eu tava mais aqui no fundo. Aqui a gente já começa a ver diferente, né? Não só pelo azul que entrou, também faz menção aqui, mas também porque tem vermelho aqui, tem laranja, tem amarelo, que estão aqui na borda. Então se a gente começa a olhar, faz sentido, entendeu? Isso tudo, ó, tanto aqui para baixo também, né? Isso tudo casa, isso tudo tem que casar, né? Deixa eu mostrar outra aqui para vocês. Cadê a laranja? Depois eu vou mostrar outra ali. Que é o degradê. Realmente aquele degradê saindo. Olha aqui como vocês podem ver. E aí eu até vou pegar outro tipo de card ali. Que são. O pessoal tem. Olha aqui, ó. O pessoal tem muito costume, né? De utilizar quando usa para temas LGBTs. Tem muito costume de utilizar cards ou em branco, preto, é, no fundo geral, né? Ou cores bem pastel, assim, também. Ou aquele. Que cor é aquilo? Nude, eu acho que é. Que é um bem suavezinho, assim, sabe? Sempre como fundo aquilo ali. Em diversas perspectivas, né? Texturizado ou não. Enfim, porque aí casa muito com o colorido que vem, né? Da bandeira, enfim. Então vocês podem ter essa perspectiva, ó. Ó, aqui vocês podem ver, se coloca de um lado assim, já não vai aquela parte da ponte, né? Então realmente é o maior desafio que a gente pode ter em design, assim, um dos maiores, eu acho que é com uma bandeira no geral, né? Então, porque são muitas cores ao mesmo tempo, né? Opa, deixa eu só voltar aqui. Deixa eu só colocar este daqui. Olha, o olho corre, né? É muito nítido isso. Deixa eu só dar até um zoom aqui. Que o olho da gente, assim, né, até mesmo quem tá fazendo, montando a arte, né? O olho corre quando a gente vê a ponte é, mais fraquinha, vamos dizer assim, a transparência mais baixa. Quando a gente olha, né? Olha o nome ali, enfim, a primeira coisa que chama atenção realmente é o nome aqui, né? De longe, assim, tu pode ver que a primeira coisa, depois olha a ponte, depois olha o complemento. Então isso chama muita atenção, né? Aqui também é outro semelhante, deixa eu só ver se eu acho aqui. Quero pegar um para mostrar para vocês o que eu tinha falado, só para não ficar muito longo o vídeo. Aqui, ó. Olha aqui. Esse é um exemplo, ó, onde o pessoal utiliza muito. Deixa eu até pegar outro aqui, deixa eu ver se eu consigo. Ó, que são cores bem mais pastéis, né? Uma cor mais tonalidade bem clarinha. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Não vou conseguir mostrar. Mas que são cores
bem leves, vamos dizer assim. Ó, aqui a gente tem um exemplo, tá? São. Deixa eu voltar aqui na. Aqui eu trouxe no Canva para mostrar para vocês, né? Mas depois vocês saibam que eu sempre faço os projetos, coisas tudo certinho dentro ou do Corel, né? Ou dentro do Photoshop, né? Que aí fica mais a padrão até mesmo para mandar para outras pessoas, muitas vezes que vão colocar ali para ajudar na divulgação, né? Ou para imprimir, enfim, sempre é bom ter os arquivos nesses formatos. E aqui a gente tem um exemplo, ó, como que ficaria, né, nessas tonalidades que geralmente aparecem os cards que carregam, né, identidades visuais ou designs, né, com a bandeira, né, com um arco-íris. Bom, por exemplo, aqui, deixa eu só pegar aqui, deixa eu diminuir um pouquinho, porque sempre vem. Ó. Então, tudo isso a gente consegue ver, né, como fica bonitinho. E aí pode usar somente a ponte, pode usar o nome completo. Aqui eu trouxe toda a logo completa para vocês terem um panorama geral, né? Que fica bem interessante, assim. Eu acho que é isso, gente. Deixa eu só botar mais aqui, ó. Pra vocês verem como ficaria, né? Eu botei mais um ladinho, mas pode ser qualquer, qualquer ângulo, pode ser o tamanho que for. Tudo isso se adequa a proporções, né? A resolução tá bem boa, então tá bem. E é isso. É, dei esse avanço, né? E agora eu quero saber de vocês. Vou deixar um pouquinho, peraí. Aí, acho que vocês conseguem ver. Aí, tá? Essa é a terceira proposta que eu tinha feito. Esta é a segunda, tá? E esta é a primeira, tá? E aí fica a critério de vocês. Aqui tem as. Ó, peraí, aqui são os monos. Deixa eu soltar aqui. Ó, tá. Só dar um zoomzinho aqui pra vocês conseguirem ver tudo. E aqui tem, né? A variação da ponte, né? As três variações. Tudo bonitinho, né? Então é isso. Acho que vocês. Olhem aí, o vídeo ficou longo. Tá? Mas eu acho que é bem importante, assim, né? Para vocês perceberem como está. É, se vocês quiserem também que eu vou fazer isso inclusive, tá? Vou enviar em PDF junto com o vídeo. E aí vocês podem olhar ali. Às vezes eu sei que a gente tá na correria, não dá pra parar a ver vídeo, né? Então, o PDF também ajuda. Tá bem? Um beijo pra vocês. E até que a gente se encontre aí, se encontra na próxima semana ou no próximo dia, enfim. É na próxima semana, né? Pra gente se ver. Um beijo pra vocês, bom descanso.